Jesus, o homem de Nazaré, estava nesse momento caminhando pelo norte de Israel, a região chamada Galileia, passando por diversos locais de reunião do povo de Israel, as sinagogas. Lá então ele ensinava, curava pessoas, expulsava demônios e a sua fama era cada vez maior. No entanto, ele sempre proibia que dissessem quem ele era, porque ele queria manter ainda oculto a sua identidade como Messias, porque as pessoas não entendiam o que era Messias. Elas queriam um rei guerreiro e não o Salvador, o Rei da Paz. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos agora prosseguir no nosso estudo do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 1 e agora a partir do verso 60. Uma breve recapitulação aqui. Esse evangelho é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Não é o primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento, já haviam diversas cartas circulando, mas foi necessário então que se escrevesse a história do Senhor Jesus, porque a era dos apóstolos estava passando. Os apóstolos estavam sendo sucessivamente assassinados, desde Tiago, que foi assassinado logo no começo da história da igreja, até assassinatos mais recentes a esse texto, como o de Pedro e de Paulo, executados em Roma. E Marcos, que era João Marcos, filho de uma mulher chamada Maria, ele era um homem bastante proeminente na igreja em Roma, era um homem bastante conhecido, um amigo de Pedro, um amigo de Paulo, participou também de viagens com Paulo, e ele recebeu da igreja a missão de pegar todas essas histórias que eram contadas e fazer o que já alguns apóstolos faziam com outros ensinos mais específicos, escrever. Então João Marcos recebeu essa missão da igreja, aceitou a missão e escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Inclusive o texto dele ele foi usado como fonte. Nós vamos ver elementos de Marcos novamente presentes em Mateus, muitos deles também novamente presentes em Lucas, ainda que Lucas tenha ampliado bastante a sua pesquisa e dado relatos até bem anteriores ao nascimento de Jesus. E também há alguns relatos aqui de Marcos que vão aparecer lá no Evangelho de João, que foi o último evangelho a ser escrito, bem mais tardio. Esse evangelho foi escrito em grego, assim como todo o Novo Testamento. O grego era a língua comum naquela época, era a língua que todo o Antigo Oriente falava, em função das conquistas, de Alexandre o Grande, do seu império macedônio, depois grego. E Marcos era então, obviamente, uma pessoa culta que dominava a escrita, coisa que não era tão comum naquela época. Vamos então ao verso 40, eu falei já anteriormente 60, era 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. A situação aqui de um leproso, não pense como nós vemos hoje, uma doença de pele, a gente chama de hanseníase, que tem cura com medicamentos. A expressão leproso aqui, nessa época, ela designava muitas doenças de pele, doenças sem cura. Nós temos que ter cuidado ao ler qualquer texto antigo, não só a Bíblia. Se você lê um livro, por exemplo, mesmo um livro de língua portuguesa, da nossa literatura, escrito lá há 100, 200 anos, cuidado com o significado das palavras para a época do texto. Há pessoas que combatem a Bíblia Sagrada dizendo que existem erros porque elas tentam aplicar conceitos atuais, ou melhor, significados atuais das palavras, a palavras que tinham outros significados na época. E com isso cometem, então, erros. Lepra é um desses exemplos. Era aqui a designação de muitas doenças de pele e doenças sem cura. E havia um detalhe. O leproso, ele tinha uma marca social muito forte. Ele era uma pessoa excluída da sociedade. Como essa doença ela contaminava outras pessoas, então era necessário que o leproso se identificasse publicamente como alguém que não deveria ser tocado. Eles usavam obrigatoriamente roupas rasgadas, eles cobriam o lábio, cobriam com a mão a boca, Claro, para que quando falasse não saísse gotículas de saliva. E quando alguém se aproximasse, eles tinham que gritar, colocavam a mão na boca e gritavam, leproso, leproso. Então imagine a vida dessa pessoa, completamente excluída da sociedade, não podiam trabalhar por consequência, viviam de esmolas, uma vida realmente muito ruim. Esse homem, ele se aproximou de Jesus, ele se ajoelhou na frente dele, ele foi bastante ousado em chegar perto de Jesus, em chegar perto de uma outra pessoa, Ele se ajoelhou e implorou para ser curado. E esse homem faz uma declaração muito forte e muito interessante. Por quê? Ele, ao fazer isso, ele demonstra que ele entendeu diante de quem ele está. Ele entendeu quem era Jesus.
Porque ele fala algo que não se fala para uma pessoa normal, não se fala nem mesmo para um sacerdote. Ele fala assim: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Por que ele usa as duas expressões, curar e deixar limpo? Porque a cura, ela era física, era da doença. A limpeza era cerimonial, porque o leproso estava excluído da comunidade também na cerimônia, também em toda a parte religiosa. Quando se um leproso apresentasse cura, por exemplo, uma doença de pele dessa, imagine que fosse uma doença que apresentava um período de doença de pele e depois a doença regredia e desaparecia. O leproso não podia voltar à convivência social. Ele precisava se apresentar a um sacerdote para que o sacerdote fizesse um exame físico nele, identificasse que ele estava realmente limpo e o declarasse puro. Então ele disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e pode me tornar limpo. O limpo é o puro. Aqui só um detalhe: sacerdote, nesse contexto aqui, no contexto judaico, sacerdote é alguém que necessariamente é descendente de Arão, lá o irmão de Moisés. É alguém que nasce para o sacerdote. Sacerdócio não é uma escolha pessoal, tá? É uma família, um grupo familiar que é para isso escolhido. Então, Jesus, cheio de compaixão, faz um ato que já para nós, ele já é forte. Para aquela cultura, era ainda mais forte. Jesus estende a mão e toca no leproso. Lembrem que o termo lepra designava doenças incuráveis e contagiosas. Só que mais do que isso, pela lei, se um leproso, que além de doente, ele era cerimonialmente impuro, tivesse contato físico, tocasse em alguém, essa pessoa, mesmo que não pegasse a doença, ela se tornava também cerimonialmente impura e tinha que passar por um rito de purificação. E Jesus, então, ele cobre essa distância entre ele e o leproso, ele avança e toca no homem. E aí, então, ele fala para o homem: eu quero. O homem falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me tornar limpo. Ele falou: eu quero. Tocou no homem e respondeu: seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Veja que não é uma cura daquele tipo que a situação que leva a doença de pele desaparece e então o organismo vai se curando. Não, foi no mesmo instante, foi imediato. Para que o homem pudesse reconhecer que ele foi tocado então por Deus, que ele foi então agraciado, o Senhor falou: quero. Tocou nele e o homem ficou imediatamente curado. Então Jesus se despediu dele, mas com uma forte advertência. Não foi só uma advertência, foi uma forte advertência. Ele falou: não conte isso a ninguém. Fique quieto, né? Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Lembra? Era o sacerdote quem declarava que a pessoa estava limpa e poderia voltar ao convívio social. Então a ordem foi: fique quieto. Procure um sacerdote e se apresente para que ele o declare então limpo, para que você possa voltar para a sociedade. E, olha o que diz Jesus: leve a oferta que a lei de Moisés exige para a sua purificação. Isso servirá como testemunho. Por quê? A lei previa que se alguém fosse agraciado por Deus com a cura, essa pessoa deveria levar uma oferta para simbolizar a sua gratidão a Deus pela cura. Isso eu falo, isso vai servir de testemunho. Esse homem, esse ex-leproso, ele era uma carta viva para os sacerdotes em Jerusalém, porque ele iria chegar curado, iria dizer que foi Jesus que o tocou e o curou. E isso deveria servir para os sacerdotes que conheciam as Escrituras identificar então que Jesus era o Messias. Isso era para isso que ele falou, para você servirá de testemunho, né? Para que ele fosse lá, fizesse a coisa correta conforme a lei mandava, e então testemunhasse de Jesus Cristo. Só que o homem não fez o que Jesus mandou. Não, ele não ficou quieto, ele saiu e começou a contar para todo mundo o que havia acontecido. Ele, em vez de procurar um sacerdote, ele procurou foi todo mundo. Ele estava tão feliz que ele esqueceu da ordem de Jesus. E isso foi um problema. Por quê? Porque em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. Era o que ele não queria. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Vejam que nós vimos anteriormente que Jesus saiu de Cafarnaum porque ele falou para os seus discípulos: eu vim para isso, eu vim para ensinar para todo mundo, então nós vamos caminhar por outras cidades. E por causa do ato desse homem que desobedeceu a Jesus, ele já não podia entrar nas cidades. Porque a multidão já bloqueava, porque todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria estar perto de Jesus. E aí
atrapalhou. Por isso é importante a gente, quando sabe a vontade de Deus, a gente cumprir essa vontade. Mesmo que a gente ache que seria gostoso fazer algo diferente. Sabe aquela pessoa que quer ajudar, mas não faz o que o ajudado lhe pede? É isso, né? Quando você for ajudar alguém, faça o que a pessoa lhe pede, não o que dá nessa ideia. Esse homem aqui achou que estava ajudando, mas ele desobedeceu a Jesus e ele trouxe um grande problema para Jesus. Ele dificultou o ministério de Jesus Cristo. E embora ele se mantivesse em lugares isolados, Jesus, né? Gente de toda parte vinha até ele. Jesus ele não queria ser confundido com um grande curandeiro. A cura, ela era uma parte do ministério dele. E a ideia da cura, a função dela, a gente vê isso muito no Evangelho de João. João fala, olha, são sinais que apontam para o trabalho de Jesus Cristo, para o trabalho de salvar as pessoas. E aí que as pessoas, de repente, estavam achando que tinha um grande curandeiro na região e que o negócio, então, era procurar ele para ser curado de todas as suas enfermidades. Então, dificultou, né? Porque ele veio para ensinar, ele veio para pregar, ele veio para expulsar demônios, ele veio para curar, ele veio para fazer um trabalho completo. E esse homem, então, desobedecendo, traz essa grande dificuldade para ele. Aí fica para a gente aqui a lição. Eu quero lhe parabenizar por você estar se interessando pela palavra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, pega esse seu interesse e leve ele para um nível maior. Eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa muito próxima há poucos dias e apresentar para ela um testemunho e apresentar também para você. Há pessoas que sentem um despertar na vida para as Escrituras, que elas têm um momento em que elas talvez já conheçam a Bíblia há muitos e muitos anos e elas entendem que chegou uma hora de aprender mais, de incorporar mais. E quando esse momento chega, a pessoa não deve recuar. Ela deve se lançar nas Escrituras com tudo que ela tem, com todo o seu tempo disponível para a leitura. Ela deve procurar fontes de explicações, né? Deve procurar bom material, pessoas que possam lhe ajudar a entender. E nesses períodos, as pessoas estão construindo coisas no seu caráter que elas vão usufruir dessas coisas para o resto da vida. Então, se você está nesse momento agora assistindo um vídeo sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus, isso já demonstra que você tem um interesse. Minha sugestão, leve esse interesse adiante, leia a Bíblia todos os dias, leia uma porçãozinha por dia, leia o Evangelho. Eu sempre sugiro, comece por Mateus. Se você está se empolgando agora com Marcos, então acompanhe a gente e siga com Marcos, mas saiba que a gente tem aqui no canal playlists completas de todo o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de João, todos os capítulos lidos e explicados para que você possa conhecer das Escrituras. Aproveite também, já que você está aqui e está gostando do material, né? Faça aquelas coisas de internet que ajudam o canal, né? Dê joinha, se inscreva, ative o sininho. Ative o sininho, tá? Senão você não recebe notificação não quando tiver vídeo novo. E comente a sua experiência com as Escrituras, compartilhe com seus amigos também, para que possam aproveitar um pouquinho da Palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.